Neste novo normal que todos nós estamos vivendo, muitos negócios de PDV, negócios físicos, negócios tradicionais, têm cada vez mais utilizado a internet como um canal para trazer público para suas lojas e vão continuar utilizando no longo prazo, e a mensuração offline é um grande desafio para todos nesse contexto, e hoje a gente vai falar a verdade no YouTube sobre esse assunto. Esse, sem dúvida nenhuma, é um dos principais desafios que a V4 enfrenta, já que a nossa base de clientes ela é composta majoritariamente por clientes com esse perfil. Então a gente sempre tem o desafio de gerar demanda através da internet, fazer com que essa demanda chegue no ponto de venda, e uma vez que ela chega no ponto de venda, entender se ela consumiu ou não, se ela se tornou uma oportunidade de negócio ou não. Na maioria das vezes isso depende do feedback de uma equipe comercial, que nem sempre é fácil, nem sempre tem afinidade com tecnologia, e por isso essa dificuldade que o Denner mencionou, ela acontece muito. A grande questão é que, se a gente está falando da implementação de um processo, ter esses indicadores claros é fundamental. E a gente quer explorar aqui algumas maneiras de talvez não ter o mais preciso desses indicadores, mas obviamente ter alguma forma de mensurar que vai ajudar a gente a guiar o nosso marketing como um todo. Aqui no canal a gente já falou vários vídeos, lives e questões sobre como digitalizar esse tipo de negócio. Mas um grande desafio que você vai ter, tanto na digitalização, para acompanhar o resultado das suas campanhas e, obviamente, mensurar, vai ser com a questão do CRM, né? Na sua forma de gerir a relação com o cliente. São poucos os varejistas no Brasil que cadastram o cliente. Cadastram o cliente do tipo como a Renner faz, como algumas drogarias fazem, tu sempre dá teu CPF. Esse ato no checkout de um ponto de venda é fundamental para conseguir acompanhar o número de clientes novos, por exemplo, que tem chegado todos os meses, a recompra, quantos desses clientes têm voltado, para poder utilizar esse número de alguma maneira para comparar com alguma ação que você está fazendo. Por exemplo, se você tem focado em fazer campanhas online para adquirir novos clientes, mas você não tem algum trigger que vai garantir que você vai conseguir mensurar ponta a ponta se esse cara foi no PDV, se você puder cadastrar essas pessoas sempre, naturalmente, você vai conseguir ver quantos clientes novos naquele período você trouxe. E assim, por correlação, vai poder associar esse número de clientes excedentes, de novos clientes excedentes em relação à sua média, que veio dessa nova ação que você testou. Mas isso só vai acontecer caso você tiver o CRM e o cadastro dos clientes. Quando a gente fala de implementar um CRM, né, ou qualquer ferramenta nessa linha de raciocínio, é porque a gente está falando do cenário ideal. Ela vai te dar mais controle, ela vai te dar mais previsibilidade, ela vai permitir que você acompanhe a cadência do teu processo comercial, mas obviamente ela não é a única forma. Você pode, num primeiro momento, se prender a formas mais simples de mensurar. No final das contas, é importante que a gente mensure tudo isso de alguma forma. O cadastro dos clientes certamente é uma das maneiras mais eficientes de fazer isso. Isso vai fazer com que, uma vez que você tenha todo esse registro, todos esses números, você consiga confrontar com aqueles indicadores que você enxerga ali no teu painel de controle da rede social ou nas tuas métricas, falando do ambiente digital, e que você consiga confrontar e tirar dali quanto que estão custando as tuas vendas, quanto que estão custando as tuas oportunidades, se faz sentido investir mais em quais canais, de onde estão vindo os melhores perfis de público, e por aí vai. Uma outra forma que é interessante é, se for possível no PDV, você adicionar uma pergunta no seu checkout, perguntando de onde o cliente veio, como ele conheceu, se ele estava só passando, se ele viu na internet, viu em outro canal. Também colabora para no final você poder extrair um relatório sobre as principais fontes de aquisição de novos clientes ou de novas vendas. Mas no fim das contas, essas análises de correlação são bem importantes, é interessante que você estude sobre elas, mas sempre também é importante, paralelo a isso, não em detrimento de, mas paralelo a isso, a gente ter uma forma de mensuração meio que prova real, que alguém vai lá e confere no braço o resultado que está acontecendo, por exemplo, os próprios vendedores das lojas. Nas lojas do Brasil, em linhas gerais, 70% do tempo dos vendedores é ocioso, ele não está na vez. Então, se toda vez que ele entrar na vez, ele fizer uma venda e conversar com o cliente, tentar entender da onde o cliente veio e ele poder atribuir isso em algum momento nesse período ocioso a qual foi a fonte de conversão, vai colaborar para você comparar com esses outros dados. E também, quando você faz campanhas do tipo mensagem, tem vídeos aqui no canal, você pode olhar, que falam sobre isso, campanhas de mensagem, onde ele vai falar com o cliente no WhatsApp, ele também dera o feedback de quantos daqueles clientes vieram, que a gente chama de SQL, né, que é Sales Qualified Lead, uma oportunidade, tiveram interesse, foram no PDV, versus também quantos compraram. Então esse feedback manual meio prova real, uma checagem do feeling do vendedor, do gerente no PDV, versus a tecnologia, correlação, conversão offline que a própria ferramenta Facebook permite, vai dar um bom comparativo para você ter uma maior probabilidade de acerto no seu indicador de conversão.
É importante aqui lembrar que todas essas formas de mensuração que a gente trouxe, cada uma delas, na verdade, não entrega exatamente o indicador, aquele indicador-chave, enfim, com a maior exatidão do mundo. No final das contas, a assertividade, ela está na complementariedade, ou seja, de você ter diversas formas de mensurar e, ao final, poder cruzar essas informações para chegar em indicadores mais assertivos. São raros os casos que, para varejo ou para, de repente, serviços, né, de atendimento ali no PDV, que a gente vai ter esse indicador claro, mas com um bom mix de mensuração, mensurando aí de diversas formas, você obviamente vai ter um indicador mais assertivo, que obviamente é muito melhor do que não ter nada. Exatamente. Se você veio para esse vídeo achando que a gente ia dar a grande resposta para conversão offline, a verdade no Icrua é que não é assim. O no linear marketing que a gente fala, né, o marketing não linear, faz com que o cliente venha de várias maneiras, interaja com vários canais, com várias fontes de comunicação. Por esse motivo, a atribuição exata da conversão cada vez vai ser um desafio maior. E o segredo desse negócio é você juntar várias formas de mensurar e indicar qual a probabilidade delas, da assertividade delas no seu processo de marketing, vendas e growth em geral. Se você concorda, tem algum outro ponto de vista, uma outra ideia para colaborar nos desafios de conversão offline, não deixa de comentar aqui com a gente. Deixa o like ou dislike, se inscreve no canal pela história toda e conhece as soluções da V4 Company acessando o nosso site v4company.com, que a gente está aqui para te ajudar. Meu nome é Gabriel Robiati, eu sou Equity Partner da V4 Company. Sou Daniel Lippert, fundador da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu.